E outro assunto que eu queria trazer, maestro, aí nosso querido Cláudio Santana já pode também entrar aqui na nossa análise, é que depois de 8 anos, o Náutico, que tem um histórico de revelar jogadores de qualidade, um clube que conseguiu viabilizar uma ótima estrutura de centro de treinamento, né? Ficou com algumas coisas pelo caminho, mas tem o básico, o mais importante, um espaço e uma estrutura adequada, de certa forma, como eu falei, que precisa de ajustes, mas que está se encaminhando. O Náutico volta a ter o certificado de clube formador após 8 longas temporadas. Finalmente, né? Demorou demais. Maestro, você trouxe essa notícia no blog, queria que você trouxesse também essa análise, que acaba sendo importante, né, maestro? O Náutico confirmou, né? Assim, né, todo mundo a imprensa cobriu depois, o Náutico e a Federação publicaram até essa foto que está ilustrando aí. O Náutico emoldurou o certificado, acho que tem risco de molharem. De molhar, já emoldurou, mas é o certificado bonitinho, acho válido. Tem alguns certificados que você pode, enfim, cuidar, e nesse caso, geralmente se coloca no CT. Eu lembro de o Fortaleza ter colocado uma placa também no CT, quando o Fortaleza ganhou o certificado. Então, assim, o Náutico não está inventando a roda, não, para ser. Eu brinquei, mas assim, algo que eu tenho o costume de fazer. 8 anos, assim, dentro de algo que existe há 12 anos, pô, assim. Foi muito tempo. O certificado ele foi criado pela CBF, Certificado de Clube Formador, CCF, foi criado pela CBF em 2011. Acho que até é justo explicar rapidamente o que é. Ele é uma documentação que deixa o clube mais garantido sobre a formação de jogadores, porque mostra que é um clube que atende... É o quê? É um ISO de clube. Porque assim, o cara assim, mas assim, qual é a diferença? O cara foi formado em clube tal, o cara, foi formado aqui em clube tal, quando não tem nada, porque ele formou o quê? Aí você fala, não, eu tenho sim aqui, eu tenho um certificado, ó. Isso significa que eu tenho alojamento, que teve atendimento médico, que teve assistência social, que teve campo adequado para trabalhar, teve pedagogo, ou seja, você foi formado no clube. O certificado, ele mostra isso, e não que o cara jogou 2 anos ali, no fulano de tal United. Aí o fulano de tal United, meu amigo, é um campo murado. Aquele clube vai ganhar 5% de uma venda sem ter feito absolutamente nada. O cara simplesmente o cara só assinou um papel e virou profissional naquele clube por uma questão burocrática. Quase um obstáculo na carreira do jogador que eventualmente se formou. Pronto. Então, e no fim das contas, assim, é para evitar situações desse tipo, Celso, porque você poderia criar... Pense por outra lógica. Na hora que você tem 5% das vendas internacionais que você dá para o clube formador e tal, o que poderia surgir de clube fantasma e dizer, se foi formado aqui, eu tenho direito a um percentual disso. Foi formado aqui. Tá entendendo? O cara disse aqui, o cara mostra lá, e você formar vários clubes para ganhar o resto da vida, porque a formação do clube, se eu não me engano, ela vai até os 23 anos. Os 5%, o que é os 5%? Cada ano, eu acho que vai dos 14, eu não sei se pega um pouquinho antes, tá? Eu acho que o certificado de clube formador, ele considera justamente para a saída de atletas de 14 a 16 anos. Se for um pouco antes de 14, os 5%, me desculpe, eu estou falando uma besteira aqui, mas eu acho que vai de 14 até 23. Aí, cada ano tem um percentual, tipo, quando jogava 14 anos, 0,5%, com 15 anos, 0,5%, e aí vai aumentando, tem um ano que é 0,25%, enfim, estou dando e na hora que você vai juntando isso tudo, dá 5%. Justamente porque o cara pode ter passado 5 anos em tal clube e passou um ano e outro. Aí você coloca, nos 5%, esse que passou 5 anos, ele vai ter um aporte maior da formação, tá entendendo? E a questão do 14 a 16 anos é porque antes de 16 anos, o cara não pode nem entrar em campo. Pô. Com 16 anos, o cara já pode ser profissionalizado. Então, antes disso, como não pode, você fica não fica resguardado na burocracia sobre essa proteção para vendas futuras. É algo importante. Então, foi criado isso para colocar, e veja como não é algo difícil. O Náutico passou 8 anos para conseguir. Exatamente. Existem 850 times, segundo o último balanço da CBF, existem 850 clubes profissionais em atividade, e só 51 tem um certificado validado. Apenas 7 Nordeste. Nesse momento,
O Vitória não tem. O Vitória, que é o maior revelador do Nordeste, nesse momento o Vitória não tem. Os 7 Nordeste são Bahia e Bahia de Feira, na Bahia, Ceará e Fortaleza, no Ceará, e Pernambuco, e enfim, na frente alguma coisa. Pernambuco com 3. Sport, Náutico, e pela ordem, para ser justo, o Retrô, que foi o primeiro, dos certificados válidos. Né? O Retrô, em fevereiro do ano passado, fevereiro de 22, o Sport em... Deixa eu ver, o mês que entrou foi esse ano. O Sport entrou em março. E agora... Não, o Sport entrou em julho. Março foi o Fortaleza. O Fortaleza entrou em março. O Fortaleza também não estava com certificado. Entrou em março. O Sport entrou em julho. E o Náutico agora... Foi divulgado agora em dezembro, mas segundo o documento foi... o aval saiu em 28 de novembro. São 7 do Nordeste, pô. O Vitória deve estar lutando para conseguir, acredito que vai conseguir, mas nesse momento não tem. Então é algo difícil. E uma curiosidade, estava falando sobre as revelações do Náutico. O Náutico foi o último clube a ter um jogador revelado convocado no próprio clube, que foi Douglas Santos em 2013. Douglas Santos, sim. Convocado para a seleção principal. Convocado para a seleção principal, naturalmente. Porque isso já aconteceu outras vezes. Do Cearense no Vitória. Na época Vitória. de Galo, não foi? Que Galo foi para a seleção? Não, mas Galo era o treinador sub-20. O treinador foi Filipão. Foi Filipão que convocou o Douglas Santos. Galo pode ter orientado o Filipão. Da base, assim. Mas a convocação, o Filipão convocou o Douglas Santos para a seleção principal. O Galo era o treinador da seleção sub-20, saído do Náutico. Isso. E Douglas foi convocado para a seleção principal em 2013. Mas foi a última vez que isso aconteceu, porque Diego Souza foi a última convocação do Nordeste, foi pelo Sport em 2017, mas ele já era um jogador rodado, né? E antes de Douglas Santos, assim, falando de cabeça, teve Dudu Cearense, em 2004, pelo Vitória, teve Chiquinho, em 96, pelo Sport, Adriano Zagueiro, em 95, pelo Sport, acho que Rodrigo, lateral, pelo Vitória. Não, Leomar, é isso que eu falo. Leomar não é um jogador revelado pelo Sport. Leomar, é isso que eu tô tentando. Perdão, é isso que eu tô falando. Eu tô separando convocações do cara. Tipo, o cara surge no clube e ele jogando pelo clube, ele vai para a seleção principal. Então, assim, o último a sair do Nordeste, nesse perfil específico, foi Douglas Santos. Ele foi revelado pelo Náutico e no Náutico ainda, porque, por exemplo, Joelton foi revelado pelo Sport, mas ele chegou à seleção brasileira pelo Newcastle, tá entendendo? É isso que eu falo, cara. Ele foi revelado pelo Náutico e ainda no Náutico ele chegou à seleção brasileira principal. 10 anos que isso não acontece. E hoje parece ser algo muito difícil de acontecer, né? Vocês falam, são 10 anos e parece algo improvável. Mas, enfim, eu fui 2013... até checar aqui, maestro, porque na minha cabeça, realmente, quando eu falei, eu tinha a impressão de que Leomar tinha sido revelado pela base do Sport, mas não. Não, foi do Atlético Paranaense. Foi contratado pelo Atlético Paranaense. Perfeito, mano. Perfeito. Veio do Atlético Paranaense. E foi o segundo clube dele, o Sport. Aí por isso que eu acho que... Foi. Ele poderia até ser novo, mas foi o Sport que revelou para o Atlético. Foi campeão da Série B em 95 pelo Atlético Paranaense. Na foto do título, Atlético Paranaense Central, ele está lá. Infelizmente, o Central perdeu aquele acesso. Ele está lá na foto, foi campeão da Série B pelo Atlético, tenho quase certeza. E é isso. Então, em 2013, quando o Douglas Santos chegou à seleção, o Náutico tinha um CCF. Só para deixar assim. O Náutico teve, até para dizer o período exato, teve de 2013 a 2015. Pernambuco chegou a ter 6 times simultâneos. Náutico, Santos, Sport, Porto, Salgueiro e Serra Talhada. Aí todo mundo foi perdendo. E o último detalhe sobre isso é que o Santa Cruz protocolou o pedido inclusive antes do Náutico e antes do Sport, eu acho. Protocolou em 13 de junho. Mas, curiosamente, ainda não... Estranhamente, melhor dizer, não é nem curioso, é estranho. Ainda não houve a resposta. Segundo o Santa, ele cumpriu todos os requisitos, mas ainda não houve a resposta oficial sobre a recuperação do certificado do Santa Cruz.